em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé. Gostaria de chamar o seminarista Pedro para vir aqui, ele que vai conduzir agora a próxima palavra. O Pedro é seminarista da nossa igreja, casado com a Ana Luísa, eles moram em Campinas, faz seminário lá, e ano que vem conclui, né? Amém. Se Deus quiser. Então vamos orar pela vida do Pedro. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações durante este dia. Te pedimos que o Senhor continue a falar, use a vida do Pedro, que seja a boca do Senhor para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Já deu para cansar ou ainda não? Quero só ver quem vai ficar acordado agora, então. Quero só ver, eu vou cobrar, hein? É uma alegria para mim poder estar aqui, podendo compartilhar com vocês mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre esse tema tão relevante como nós temos visto no dia de hoje. Eu gostaria de começar relatando para você o que a gente vai conversar aqui, que é piedade é para mulheres fortes. A piedade é para mulheres fortes. E o meu desejo é que, no momento que a gente terminar, é que você consiga perceber e discernir se você realmente é uma mulher forte. E eu gostaria de começar contando a história de algumas mulheres, que talvez para você não sejam tão fortes, porque talvez você nunca tenha ouvido falar sobre elas. Uma dessas mulheres é Mary Durand. No século 17, na França, aos seus 14 anos, foi presa por ser cristã, aos 14 anos de idade. Na prisão, disseram para ela que ela seria livre se ela dissesse em alto e bom tom: eu nego a Jesus. E ela escreveu na parede da sua cela: eu resisto. E ela ficou presa por 38 anos, até morrer, por não ter negado a Jesus. Talvez você não conheça a Mary. Mas a Gladys Staines, em 1999, depois de servir por 30 anos com o seu marido na África, ela descobriu que o seu marido e seus 2 filhos, um de 10 anos e um de 6 anos, foram incinerados, queimados vivos em um carro. E ela foi entrevistada e ela disse aos jornais: eu não estou amargurada, nem irada. Queimemos o ódio e espalhemos a chama do amor de Cristo. Gladys Staines. Esther, 13 anos, filha da Gladys, quando foi questionada: qual o sentimento que vive em você pelo assassinato do seu pai e dos seus irmãos? Ela disse que louvava a Deus por ter achado seu pai e seu irmão dignos de morrer pelo próprio Deus. Krista e Vicky, 2 amigas, que passaram por mais de 65 cirurgias por causa de uma má formação física de nascença, elas escreveram, a Krista escreveu: graças te dou, ó Deus, pois por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e sabemos isso muito bem. E a Vicky, sua amiga, diz: apesar da minha vida ter sido difícil, eu sei que Deus me ama e me criou exatamente do jeito que eu sou. E Ele me ensinou a perseverar e confiar nele mais do que em qualquer outra coisa. Suzy, talvez você também não conheça a Suzy, mas ela perdeu o seu marido. Um mês depois, ela descobre que tinha câncer de mama. Pouco tempo depois, a sua mãe vem a falecer. E ela escreveu: agora eu vejo que tenho clamado pelo tipo errado de ajuda. Eu agora vejo que o meu pior sofrimento é o meu pecado, o meu ego e a minha autocomiseração.
Eu sei que com a graça e a misericórdia de Deus, meus pensamentos e meu coração podem ser reformados e moldados de acordo com a vontade de Deus. Pensando nesses exemplos que eu acabei de trazer, nessas histórias verídicas, não fictícias, você vai encontrar a história dessas mulheres na internet. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Tito, carta de Paulo a Tito no capítulo 2. Tito 2, dos versos 11 até o verso 14. Tito 2, do 11 ao 14. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Queridas, nesses 5 versos que nós acabamos de ler, eu gostaria de extrair 3 implicações bem práticas para você conseguir discernir se você é uma mulher forte. Afinal de contas, eu disse que a piedade é para mulheres fortes. Mas em primeiro lugar, eu queria que você pudesse pensar que mulheres são fortes, porque foram salvas. Olha o verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui eu tomo a liberdade de dizer a todas as mulheres. Perceba que o verbo manifestou, e antes de falar sobre o verbo manifestou, o verso começa: porquanto a graça de Deus. E eu tomei a liberdade de definir graça com você, porque normalmente você diz que graça é um favor o quê? Imerecido. Mas eu tomei a liberdade de definir um pouquinho, escrever algumas palavras a mais sobre o que é a graça. E para mim, eu entendo que a graça de Deus é o favor dele mesmo, de imputar o maior dos dons aos que merecem o maior dos castigos. A graça de Deus é o favor dele mesmo, de imputar o maior dos dons às pessoas que merecem o maior dos castigos. E perceba que essa graça de Deus, ela se manifestou em nós. E nós já vimos aqui, ouvimos bastante no dia de hoje, sobre a graça que vem de Deus e é o próprio Deus que nos dá. A Naná falou do kit de corrida. E perceba que esse verbinho manifestou é como o sol que aparece no horizonte todas as manhãs. Você não pede para que o sol apareça. O sol simplesmente aparece. E a ideia de manifestar, a graça de Deus ser manifestada na sua vida, é exatamente essa ideia. Você não pediu a Deus que essa graça fosse manifestada a você. Ela simplesmente se manifestou porque Deus quis. E por causa dessa graça que foi manifestada na minha e na sua vida, você pode ser uma mulher forte. Mas perceba que não é por um esforço seu, mas é porque o próprio Deus manifestou a graça dele na sua vida. E o texto vai dizer que não apenas a graça se manifestou, mas a forma que ela se manifestou, e a todos os homens. E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos analisar os textos olhando simplesmente um verso, porque senão nós chegaríamos à conclusão de que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, logo toda a humanidade será salva. Mas se você observar os primeiros versos do capítulo 2, Paulo está trazendo aqui a quem ele está dizendo, a quem ele está escrevendo. E ele vai listar que são a homens, mulheres, idosos, crianças, escravos, que conhecem a Deus. Então, a você que conhece a Deus, todas as pessoas que conhecem a Deus, e essa graça é manifestada na vida dessa pessoa, não é possível você ser piedoso sem ter recebido a graça de Deus na sua vida. É impossível. Não tem como. Para você ser alguém piedoso, ser uma mulher piedosa, a graça de Deus, ela teve que ser manifesta na sua vida. E essa é a ideia e o termo que Paulo está usando aqui. Mas parece que agora a gente para pensar e diz, tá, mas então como eu vivo essa piedade? E a gente já tem ouvido muito sobre
isso aqui. Mas perceba que quando você tenta viver a piedade, muitas vezes você não consegue. Logo, você não é uma mulher forte. E isso porque eu preciso tomar um tempinho para lembrar que em nossos corações existe uma natureza corrompida e manchada pelo pecado. Herança que nós recebemos do Éden, de Adão e Eva, por pecarem e desobedecerem, se desconectarem do próprio Deus. Essa desconexão, ela vem de brinde. No kit do seu nascimento, o pecado já estava lá. Por isso que nós não conseguimos ser fortes, e por isso que vocês e eu somos fracos. Nós não conseguimos ser fortes. Não dá. Não existe outra opção. O pecado que habita em mim e em você, ele não permite, em hipótese alguma, que você seja forte aos olhos de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vê uma mulher forte, Ele não vê um Pedro forte, Ele vê fraqueza por causa do nosso pecado. Por isso que Deus manifestou a graça dele a nós. Por isso que Deus imputou em nós a graça dele. Você não é forte porque existe algo bom em você. Você é forte porque Deus é forte. Em Cristo, vocês são capazes de serem mulheres fortes e desfrutar da santidade que Deus estende a cada uma de vocês. Mas o texto continua. E agora não simplesmente mulheres são fortes porque foram salvas, mas o verso 12 vai nos apontar que mulheres são fortes porque vivem piedosamente. O verso 12 vai nos dizer: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Queridas, a graça de Deus, uma vez que ela nos alcançou, e agora nós somos inseridos no reino de Deus, Paulo nos diz que essa graça tem um caráter educativo. E aqui, a palavra educar, ela tem a ideia literal do termo paidel, é uma palavrinha grega, mas que vem do termo que você tanto conhece, que é a pedagogia. E essa palavra, ela tem a força de expressar uma educação, um ensinamento que veio do nada. Assim, quando você que é mãe, quando o seu filho fala mamãe pela primeira vez, você fala, nossa, ele conseguiu, até então ele não conseguia. Essa é a ideia de que aquilo se concretizou, e a graça de Deus na minha e na sua vida, ela se concretiza a partir do momento que essa graça, ela nos educa. E ela nos educa para quê? Paulo traz aqui duas questões. Primeiro, uma negativa, onde ele vai dizer, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Nesse trecho dessa negativa, nós vemos que a impiedade é a nossa ação irreverente perante o Senhor. Nós temos uma tendência de não fazer as coisas de acordo com Deus, mas de fazer as coisas de acordo com o nosso próprio coração. O workshop da Naná talvez jogou na nossa cara muitas coisas que nós fazemos, e essa realidade de fazermos as coisas do nosso jeito, e não de acordo com o que Deus deseja que a gente faça, isso revela para nós que nós somos fracos. Mas você pode olhar e dizer assim, eu não sou impiedoso, impiedosa, eu sou piedosa até demais. Mas você já parou para pensar como você ama tantas outras coisas e não Deus? Você já parou para pensar que você pode insistir em gastar demais para esbanjar, ou gastar de menos por medo de perder e não ter amanhã o dinheiro? Você já parou que você ama às vezes muito o seu marido, o seu namorado, os seus filhos, netos, o seu trabalho, os seus pertences, mas um amor onde você coloca aquilo como prioridade e você não coloca Deus na questão? Até porque se eu perder os meus filhos, a minha vida não tem mais sentido. Talvez você tenha um amor a tal ponto, um amor próprio a tal ponto de escolher a roupa que você está hoje, com a intenção de ser vista e comentada. Como disse MC Melody, uma baita compositora dos nossos dias. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Perceba que o apego pecaminoso de querer mostrar o tempo todo nas redes sociais que você tem uma vida maluca, porque você fica postando, porque você ama receber os comentários encorajadores que você já postou esperando que ele chegasse.
Ou você posta as coisas que você posta do jeitinho certo, para receber os comentários, os likes, para que as pessoas tenham pena de você e venham comentar. Veja que a impiedade, ela nos afasta, e vai nos afastando do nosso Deus, e ela vai tirando as nossas forças, de modo que quando Ele olha para mim e para você, Ele não consegue se agradar, e nós não conseguimos viver contentes. Por outro lado, Paulo não só traz essa negativa, de agora renegar, que nós temos que renegar essa impiedade e as paixões mundanas, mas agora Paulo vai falar, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Paulo agora traz a maneira que essa graça desafia a mim e a você a vivermos, traçando todas as esferas de ação da graça. Perceba que no primeiro movimento, a ação da graça, ela mostra uma transformação para com você mesma, vivendo sensatamente. Tema para ano que vem. Fazer o uso adequado dos desejos e impulsos que em si mesmos são pecaminosos, e vencer os que são pecaminosos. Perceba que Paulo traz agora, viva a sua vida mostrando a transformação para com você mesma. Essa é uma esfera de atuação da graça. Agora não só em você mesmo, mas para com o próximo, vivendo justamente, mostrando a integridade no seu relacionamento com seu marido, com seus filhos, com as pessoas à sua volta. Então, o primeiro movimento com você, a graça, ela transforma a sua vida. Agora ela mostra, ela expressa a transformação que houve em você com as pessoas à sua volta. E Paulo traz, por fim, a terceira esfera dessa manifestação da graça, mostrando a transformação na sua vida para com Deus, que é piedosamente. Você não é piedosa para simplesmente dizer que é piedosa. Você não é piedosa simplesmente para que Deus olhe para você e fale, como ela é piedosa. Mas você é piedosa porque você entendeu que Deus é forte, e Ele manifesta a graça dEle na sua vida, para que agora você olhe e não tenha outra opção, a não ser viver a piedade. Não simplesmente em resposta a um checklist daquilo que Deus fez na sua vida, mas ao entender que não há outra opção, a não ser viver para aquele que manifestou, colocou a graça dEle no meu e no seu coração. Porque agora a nossa vida faz sentido, não por aquilo que você faz, por aquilo que você é, por aquilo que você conquistou ou deixou de conquistar, mas por aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Isso faz sentido e faz de você uma mulher forte e piedosa, não porque você é forte, mas porque Deus é forte. E por fim, mulheres fortes que foram salvas da condenação eterna, vivem piedosamente porque Cristo nos capacita. E em último momento, mulheres são fortes porque elas têm esperança. Vocês são fortes porque vocês possuem esperança. Observe os versos 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Talvez você estava ansiando muito pelo dia de hoje. Você estava aguardando com todo o seu coração, sábado vai chegar e eu vou poder ir na conferência, porque você quer ver a Naná, porque você quer reencontrar as amigas, porque você quer vir tomar uns tapinhas na cara, sabendo que ia apanhar por causa do tema piedosamente, mas você estava aguardando por isso, porque você fala, talvez eu não seja tão piedosa, então vamos lá, porque já que é para ir, tem que ouvir sobre Deus, vamos lá, não tinha nada para fazer. Talvez você aguardou por isso, ou simplesmente apareceu aqui, mas sempre na nossa vida, nós aguardamos por algo. Talvez você, como a minha esposa, ela gosta muito de datas comemorativas, então talvez você aguarde pelo dia do seu aniversário, que você vai receber o presente, que você espera que o seu marido lembre, aí chegou o almoço, chega a janta, e você já mandou um zap, você já começou a repostar as postagens do Instagram, para ver se ele lembra, já até deu uma marcadinha, e ele não lembra, e você aguarda por muitas coisas. E a ideia que Paulo traz aqui, é que mulheres fortes, piedosas, aguardam não somente essas coisas, porque isso é válido,
Mas muito mais do que isso, vocês aguardam a bendita esperança e a manifestação da glória, que é o próprio Jesus. E aqui, se você não aguarda a volta de Jesus, a Bíblia, não eu, vai dizer que você não é uma mulher forte. Se você aguarda tantas outras coisas, mas no seu coração não existe o anseio pela volta de Jesus, para que você possa se encontrar com Ele e morar a eternidade no céu, talvez você não seja uma mulher tão forte assim como você imaginava. Mas afinal de contas, por que eu tenho que aguardar, então, a volta de Cristo? O próprio texto vai responder isso. Porque Ele se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vocês, mulheres fortes, têm orgulho não de ser fortes, mas de poder dizer com o peito cheio que pertencem exclusivamente ao Senhor. E como consequência disso, desse pertencimento que veio por causa da graça que foi manifestada a nós, a vocês, mulheres, a vida piedosa, ela começa a ser manifestada na vida de cada uma de vocês. E nós vemos esses lampejos da piedade, a vida piedosa na vida de cada uma de vocês, a partir das boas obras que o texto nos traz. E aqui fica a pergunta: você, quando é comentada por aí, o que as pessoas falam de você? Que você é uma mulher forte por aquilo que você faz? Por aquilo que você conquistou? Ou você é comentada sempre se colocando para baixo, porque você não conquistou nada de importante na sua vida? Você se acha uma coitada, que ninguém olha para mim, que ninguém fala comigo. Perceba que o nosso coração, a nossa natureza, o kit do nosso nascimento, do nosso pecado, ele faz com que nós tomemos decisões de olhar para tudo à nossa volta e aguardar sempre o melhor ou o pior das pessoas, desconsiderando aquele que é forte e manifestou a graça em nós. Mas a Mary, a Gleides, a Krista, a Suzy, elas não foram fortes por aquilo que elas conquistaram, mas elas entenderam que para ser mulheres fortes, elas precisavam viver a piedade. E elas não negociaram. Não negociaram o Evangelho. Não negociaram o viver a piedade. Não negociaram Cristo, independente do que aquilo viesse a causar na vida delas. Aconteceu a perda do marido, aconteceu a morte na prisão, 38 anos numa jaula, porque elas entenderam que a piedade não é negociada, porque a graça de Deus foi manifestada na vida delas. E isso fez delas mulheres fortes, porque elas não buscaram o próprio reconhecimento e mostrar aquilo que elas fizeram, mas por causa do que Cristo fez, do que Cristo é na vida delas, elas demonstraram através das suas obras a piedade. E o meu desejo é que vocês, assim como eu, continuemos a ser capacitados e capacitadas por Deus, para que vocês sejam mulheres fortes, como as mulheres que eu citei, mas sejam então a Naná, a Fernanda, a Lúcia, a Ana, cada uma de vocês, mulheres fortes, porque Cristo é forte. E porque Cristo é forte, vocês são habilitadas e capacitadas a serem mulheres fortes, para a honra e glória de Deus. Que isso possa fazer morada nos nossos corações, e possamos a cada dia reconhecer que o próprio Deus nos chamou para lembrarmos que fomos salvos pela manifestação da graça que foi colocada a nós. Que isso leve você a viver uma vida de piedade, vivendo piedosamente, com a esperança, aguardando, ansiando a volta de Jesus, para que possamos viver eternamente ao lado do nosso Pai. Amém? Gostaria de orar mais uma vez nesse instante. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe cada uma das mulheres aqui neste dia. Estamos podendo ouvir tanto sobre a Tua palavra, Deus.
que tudo que temos ouvido aqui, Teu Santo Espírito impute em nós, Deus, que a Tua palavra faça morada em nossos corações, para que possamos viver não buscando reconhecimento, mas viver de acordo com o Senhor, de modo que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Abençoe cada uma das mulheres aqui presentes e continue nos capacitando e nos abençoando no restante do nosso dia, para que em tudo aquilo que a gente vier a fazer, façamos para a honra e glória do Teu nome. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que fé em fé